Mais uma leitura diária da Bíblia, nossa live de número 417, nosso 16º dia, lendo as Sagradas Escrituras durante 40 minutos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias, nós iniciaremos a partir de Números, capítulo 30. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos, pois temos a sua palavra. Nós agradecemos porque nós não estamos tateando, tentando descobrir quem Tu és. Tu se revelastes a nós por intermédio das Sagradas Escrituras e manifestaste a Tua glória e majestade. Nós pedimos que o Senhor se faça entender por intermédio da ajuda do Teu Santo Espírito em nosso coração. Nós cremos que Tu balbucias palavras, tal qual uma mãe faz com seu filho, para que ele possa entender, e nós pedimos que seja dessa forma, que possamos compreender todas as suas palavras de maneira que ela se torne aplicável e possa reger as nossas vidas. Nós pedimos, crendo que o Senhor é capaz de fazer. Obrigado, Senhor, por tamanha dádiva. Nós nos rendemos a Ti. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Seguimos adiante, então, Números 30. Moisés mandou chamar os chefes da tribo de Israel e lhes disse: Foi isso que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor com uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um juramento, fizer um voto ao Senhor, ou uma promessa sob juramento, enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, e seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Estou procurando um negócio que não estou achando. Mas se o Dinky ficar sabendo, se seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumprisse. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar, e no dia em que ficar sabendo do voto ou da promessa o marido não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se o dia em que ficar sabendo, seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados e o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido, quando fizer o voto, ou se comprometer por meio de uma promessa, e o marido ficar sabendo, e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo, o marido se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada, e o marido a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito, de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular, mas se ela não levantar objeção alguma no dia em que ficar sabendo, indicará deste modo que está de acordo com todos os votos ou promessas. Se ela esperar mais de um dia e anular um voto ou uma promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa. Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua esposa, e entre um pai e sua filha moça, que ainda mora na casa dele. Capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas, pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você morrerá e será reunido a seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian, de cada tribo de Israel.
envie 1000 homens para a batalha. Assim escolheram 1000 homens de cada tribo de Israel, no total de 12.000 homens armados para guerrear. Moisés enviou 1000 homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar ordem de ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Os 5 reis midianitas morreram na batalha: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os midianitas moraram. Depois de juntarem todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais, trouxeram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel que estava acampada nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado do posto de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães, que voltaram da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão. Fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor, porém, no incidente pior. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora matem todos os meninos, todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Deixem viver somente as meninas virgens. Tragam-nas para viver entre vocês. Todos que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias. Purifiquem a si mesmos e as prisioneiras no 3º e no 7º dia. Purifiquem também todas as roupas e todos os objetos de couro, pelo de cabra ou madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha: O Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais: tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com água da purificação, mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No 7º dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento. O Senhor também disse a Moisés: Você, sacerdote Eleazar, e os chefes das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais. Dividirão o despojo em 2 partes e entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entreguem primeiro um tributo que cabe ao Senhor. Um de cada 500, tanto das pessoas como do gado, jumentos, das ovelhas, entregue essa porção tirada da parte do exército ao Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separem um de cada 50, tanto das pessoas como do gado, jumento, das ovelhas e dos outros animais, e entreguem essa porção aos levitas, que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado totalizou 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos, 32.000 virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 337.500 ovelhas, das quais 675 eram tributo ao Senhor. 36.000 cabeças de gado, dos quais 72 eram tributos ao Senhor. 30.500 jumentos, dos quais 61 eram tributo ao Senhor. E 16.000 virgens, dos quais 32 eram o tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor, como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia a israelita. Moisés separou metade da metade que pertencia aos homens e lutaram. A parte dos israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos, 16.000 virgens. Da metade entregou ao povo,
Moisés separou um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou os levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: Nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha. Sob nosso comando, nenhum de nós está faltando. Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos objetos de ouro como oferta ao Senhor: braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares, ofertas. A oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães. Levaram o ouro para a tenda do encontro como recordação para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e de Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e outros líderes da comunidade e disseram: Vejam as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Resbom, Eleale, Sibma, Nebo e Beon. O Senhor conquistou toda essa região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com seu favor, pedimos que nos deixe ocupar essa terra como nossa propriedade, em vez de nos dar terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa, quando eu enviei de Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhe dava. Por isso, a ira do Senhor se estendeu contra eles, e ele jurou: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné e Jesué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele, se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição do povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: Queremos construir currais para os nossos animais e cidades para os nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que tenhamos levado em segurança para a sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui. Estarão protegidos de ataques dos povos da região. Só voltaremos a nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão e aceitamos esta região como nossa herança na terra. Então Moisés lhe disse: Se fizerem como prometeram, e se armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão, continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos. Então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado do leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão construir cidades para suas famílias e currais para seus rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: Nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gado ficarão na cidade de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor, conforme nos ordenou. Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das tribos de Israel. Disse ele: Os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão. Com vocês lutarão pelo Senhor. Se o fizerem, depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles se recusarem a formar e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra.
com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção da terra estará aqui, deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu as terras entre as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, e o território de Og, rei de Bassã, toda a terra, com as suas cidades e território ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazar, Jogbea, Bet-Ninra e Bet-Arã. Todas eram cidades fortificadas, com currais para os rebanhos. Os descendentes de Rubens construíram a cidade de Esbom, Eleale, Kiriatim, Nebo, Baal-Meon, Sibna, mudaram o nome de algumas das cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu os gileades os maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos povoados de Gileade e mudou o nome da região para a cidade de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate, as vilas ao redor de seu próprio nome na região, chamado de Noba. Capítulo 33. Este é o recurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Estas são as etapas da jornada, identificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. Na manhã seguinte, a primeira celebração de Páscoa, partiram triunfantemente à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultavam o filho mais velho de suas famílias, que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois de partirem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã, voltaram para Pi-Hairote, na frente de Baal-Zefon, e acamparam perto de Mignol. Saíram de Pi-Hairote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã, acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Saíram de Dófica e acamparam em Alos. Saíram de Alos e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. Saíram do deserto de Sinai e acamparam em Kibrote-Hatava. Saíram de Kibrote-Hatava e acamparam em Hazerote. Saíram de Hazerote e acamparam em Ritma. Saíram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelada. Saíram de Quelada e acamparam no Monte Sefer. Saíram de Monte Sefer e acamparam em Arada. Saíram de Arada e acamparam em Malecote. Saíram de Malecote e acamparam em Tati. Saíram de Tati e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Rasmona. Saíram de Rasmona e acamparam em Mocerote. Saíram de Mocerote e acamparam em Bene-Jacã. Saíram de Bene-Jacã e acamparam em Or, Gidgade. Saíram de Or, Gidgade e acamparam em Jotibata. Saíram de Jotibata e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Sim. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Enquanto estavam ao pé do Monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arade, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam de sua terra. Saíram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Pumon. Saíram de Punon e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ijebarim.
na fronteira de Moabe. Saíram de Jeabarim e acamparam em Dibon-Gade. Saíram de Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. Saíram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, perto do Monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado do poço de Jericó. Junto ao rio Jordão acamparam desde Bet-Gesimote até Abel-Siti, nas campinas de Moabe. Enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, expulsem todos os povos que vivem ali, destruam todas as imagens esculpidas ou fundidas, e derrubem todos os santuários idólatras. Tomem posse da terra e estabeleçam-se nela, pois eu lhes dei a terra para ocuparem. Distribuam a terra entre os clãs por meio de sorteio e de forma proporcional ao tamanho de cada clã. Os clãs maiores receberão uma porção maior e os clãs menores uma porção menor. A decisão por sorteio é definitiva. Assim as porções de terra serão distribuídas entre os tribos de seus antepassados. Mas se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra em que habitarem. E eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Capítulo 34. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra de Canaã, que eu lhes dou como sua propriedade especial, essas serão as fronteiras da região sul. A região sul se estenderá desde o deserto de Zin ao longo da divisa com Edom. A fronteira sul começará no leste, da extremidade do Mar Morto. Ela se estenderá pelo sul, pela ladeira do Escorpião, em direção a Zin. Seu extremo ao sul será Cades Barneia, de onde seguirá até Azar-Adar, de lá até Asmon. De Asmon, a fronteira fará uma curva em direção ao ribeiro do Egito. Terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira oeste será litoral do Mar Mediterrâneo. A fronteira norte começará no Mar Mediterrâneo e se estenderá para o leste, até o Monte Or, e de lá até Lebo-Hamate, seguindo em direção a Zedade, e continuando até Zifron. Daí até Azar-Enã, essa será a fronteira norte. A fronteira leste começará em Azar-Enã, se estenderá para o sul até Sefã, e descerá até Ribla, ao lado leste de Ain. De lá descerá beirando o lado leste do mar da Galileia e depois, acompanhando o rio Jordão, até o Mar Morto. Essas são as fronteiras de sua terra. Então Moisés disse aos israelitas: este território é a herança que vocês repartirão entre si por sorteio. O Senhor ordenou que a terra seja dividida entre as 9 tribos e meia restantes. As famílias das tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés já receberam suas porções de terra, do lado leste do Jordão, do lado oposto de Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés, o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun: são os homens escolhidos para repartir a terra entre o povo. Nomeie um líder de cada tribo para ajudá-los com a tarefa. Essas são as tribos e nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buqui, filho de Jogle. Da tribo de Manassés, filho de José, Raniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, filho de José, Quemuel, filho de Sifitã. Da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo de Zacar, Paltiel, filho de Azã. Da tribo de Aser, Aiude, filho de Selome. Da tribo de Naphtali, Pedael, filho de Amiúde. Esses são os homens que o Senhor nomeou para repartir as porções de terra de Canaã entre os israelitas. Capítulo 35. O Senhor disse a Moisés: junto ao rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, ordene os israelitas que as propriedades que receberam por herança deem algumas cidades para os levitas morarem. Entregue também as pastagens ao redor delas. As cidades serão para a moradia dos levitas, e as terras ao redor servirão de pasto para seu gado, suas ovelhas e todos seus animais. As pastagens reservadas para os levitas ao redor das cidades se estenderão em todas as direções por 450 metros, a partir dos muros da cidade. Meçam 900 metros para os muros da cidade em todas as direções, leste, sul, oeste e norte, com a cidade no centro. Essa será a área de pastagem da cidade. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficará a salvo.
Além disso, deem a eles 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades com pastagens ao redor. As cidades virão da herança dos israelitas. As tribos maiores darão mais cidades aos levitas, enquanto as tribos menores darão menos cidades. Cada tribo entregará a propriedade de forma proporcional ao tamanho do território que receber. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidade de refúgio para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Escolham para si 6 cidades de refúgio, 3 do lado leste do rio Jordão e 3 do lado oeste, na terra de Canaã. Essas cidades servirão para proteger os israelitas e os estrangeiros que vivem entre vocês e os que estiverem de passagem. Qualquer um que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou se alguém com uma pedra na mão atacar e matar outra pessoa, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou ainda, se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela, e a empurrar ou jogar contra ela um objeto perigoso e ela morrer, ou se alguém odeia outra pessoa e fere com as mãos e ela morre, é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá executar o assassino quando encontrar. Se, contudo, alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade ou jogar algo que acerte a pessoa acidentalmente ou sem intenção deixar cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos e outra pessoa morrer, a comunidade usará as seguintes normas para julgar entre o acusado e o vingador, o parente mais próximo da vítima. A comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio, para onde fugiu. Ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Se, contudo, o acusado sair alguma vez dos limites da cidade de refúgio, o vingador, se ele encontrar fora da cidade e executar, essa morte não será considerada assassinato. O acusado deveria ter ficado dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais a serem cumpridas de geração em geração, onde quer que morarem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento apenas de uma testemunha. Jamais aceitem resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão sempre ser executados. Jamais aceitem resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo com isso que o acusado volte à sua propriedade antes da morte do sacerdote. Essa medida garantirá que a terra em que vivem não seja contaminada, pois o assassinato contamina a terra. O único sacrifício que fará expiação pela terra em caso de assassinato é a execução do assassino. Não contamine a terra onde habitam, pois eu mesmo habito ali. Eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. Capítulo 36. Os chefes da família do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filhos de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel. Os chefes das famílias disseram a eles: o Senhor o instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também instruiu a entregar a herança que pertencia ao nosso irmão Zelofeade, às filhas dele. Mas, se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades, para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território de nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo, e essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor: a preocupação dos homens da tribo de José é justa. Isso é o que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiser, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel que têm direito a herdar a propriedade deverão se casar com homens de um dos clãs de sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança.
As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Mala, Tirza, Rogla, Milca e Noá se casaram com primos da família de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filho de José. Assim sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Esses são os mandamentos e estatutos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados na campina de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado oposto de Jacó. Deuteronômio, capítulo 1. Essas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Suf, entre Parã de um lado e Tófel, Labã, Azerote e Dizabe do outro. Normalmente, são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhe transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. Em Éder, e derrotou Og, rei de Bassã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a explicar-lhes as seguintes instruções. Quando estavam no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas do Vale do Jordão, a região montanhosa das colinas do oeste, o Neguebe, a planície costeira, vão à terra dos cananeus e ao Líbano, avance até ao grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda essa terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos seus descendentes. Moisés continuou. Naquela ocasião, ele disse: vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolha alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu lhes designarei para serem seus líderes. Então vocês responderam: seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também aos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões, imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos pecados dos pobres como dos ricos. Não deixe que ninguém os intimide, pois Deus dará decisão por seu intermédio. Tragam-me casos que forem difíceis demais para você, e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador. Como vocês lembram, nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cades Barneia, eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo nem desanime. Então todos vieram e disseram: primeiro enviemos espiões, para que façam reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e trouxeram para nós. Então relataram: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é de fato uma terra boa. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Enaque. Eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme
tudo o que vocês ouviram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele lhes trouxe esse lugar. No entanto, meses depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para acamparem, e guiando com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês queixarem, ficou irado e por isso fez um juramento: nenhum de vocês, essa geração perversa, viverá para ver a terra boa que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos e às crianças que não sabem a diferença entre o certo e o errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas eles que tomarão a posse da terra. Quando vocês deem a meia volta e retornem ao deserto, em direção ao Mar Vermelho. Então vocês admitiram: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra, como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que eles disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até a Orna. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso ficaram em Cádiz por um longo tempo. Capítulo 2. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo, vagamos de um lugar para outro na região do Monte Seir. Capítulo 2. Finalmente o Senhor me disse: vocês andaram por essa região montanhosa tempo suficiente, agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo: vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Mas não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa, ao redor do Monte Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem falado. Assim contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú que habitam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Eleate, Ezion, Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbe os moabitas, os descendentes de Ló, nem comece uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, o povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Enaquins também eram conhecidos como os Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Enins. Outros tempos, os Oreus haviam habitado em Seir, mas os edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra. Da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã quando o Senhor lhes deu a terra deles, então o Senhor nos disse: mexam-se e atravessem o ribeiro de Zered. Assim atravessamos o rio Ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cades Barneia, até atravessarmos por fim o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que acontecia. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar, e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon.
e darei a vocês parte alguma do território deles. Não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, aquela região era considerada a terra dos Refaíns que haviam habitado ali. Embora os amonitas os chamassem de Zansumins, também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Mas o Senhor os destruiu para que os amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Saul, que habitavam em Seir, pois destruiu os Oreus, que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu com Caftoritas, de Creta. Invadiram e destruíram os aveus e habitavam em povoado na região de Gaza. Então o Senhor disse: mexam-se e atravessem o vale de Arnon. Vejam, eles entregarei o Amorreu, Seom, rei de Hesbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Do deserto de Quedimote, enviei embaixadores ao rei Seom de Hesbom, com a seguinte proposta de paz: deixe-nos atravessar seu território. Ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado nem para o outro. Venda-nos alimento para que comermos e água para bebermos. Pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas, que habitam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, endureceu-lhe o coração e tornou hostil a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse: veja, eu lhes entrego o rei Seom e seu território. Agora comece a conquistar sua terra e tomar posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus o entregou a nós e matamos a ele e seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças. Não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon. Além da cidade do vale, toda a região de Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficientes para nos deter, pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo do rio Jaboque, e a cidade da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus havia ordenado que deixássemos em paz. Capítulo 3. Em seguida voltamos e nos dirigimos à terra de Bassã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse: não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate como você tratou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. Então o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argode, na região de Bassã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Hesbom. Exterminamos todo o povo da cidade e conquistamos tanto homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim tomamos o território dos reis amorreus, o leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. A essa altura havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bassã. Até a cidade de Salca e Edrei fazia parte do rei de Og em Bassã. O rei Og de Bassã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Ruben, Gade o território para além de Aroer, o filho do vale de Armon, também metade do território de Gileade, com suas cidades. Depois entreguei o restante de Gileade e toda a Bassã. O antigo rei de Og, a meio tribo de Manassés, toda essa região de Argob, em Bassã, era conhecido como a terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob
em Baçã, até a fronteira com Gessuritas e Macatitas. Jair deu à região seu próprio nome, cidade de Jair, pela qual ela é conhecida até hoje. Dei Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Armon ao sul até o rio Jaboque, na fronteira da Amonita. Ele também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galiléia até o mar Morto, tendo o Jordão como limite, a oeste e leste, as encostas do monte Pisga. Naquela ocasião, dei as seguintes ordens às tribos que habitaram a leste do Jordão. Embora o Senhor seu Deus tenha dado essa terra como propriedade, todos seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes, israelitas armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos, rebanhos numerosos ficarão nas cidades que já lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para essa terra que lhes dei. Naquela ocasião dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos tudo o que o Senhor seu Deus fez a esses 2 reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor seu Deus lutará por vocês. Também, naquela ocasião, supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começastes a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizaras? Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão, para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês. Então me atendeu. Basta, declarou ele. Então não me atendeu. Basta, declarou ele, não toque mais esse assunto. Suba ao topo do monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o rio Jordão. Encarregue Josué dessa tarefa. Encoraje e fortaleça, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra, como você está vendo. Assim ficamos no vale junto a Bate-Peor. Até aqui. Até Deuteronômio, capítulo 3. Assim nós terminamos mais uma leitura. Que Deus abençoe, que Deus os capacite, que você possa convidar mais pessoas para fazerem parte dessa leitura anual. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amanhã estaremos aqui mais um dia, se Deus quiser, 5h59 da manhã. Compartilhe e comente para que mais pessoas sejam alcançadas. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Tamo junto, um beijo no coração. Fui.